Eu sou Bruno Tinoco, trabalho na GFT como arquiteto de soluções. Também lidero a prática aí de gestão de APIs e integração. Estou no mercado de TI há mais de 20 anos. Também trabalho com plataforma Java em cloud, também a parte de data, principalmente voltado para instituições financeiras, que é o foco da GFT. O pessoal me conhece como Tinoco, então é um prazer muito estar podendo compartilhar um pouco de conhecimento, experiência com vocês, né, em um assunto que é bem interessante e é relevante para os dias atuais. Acho que agora é contigo, Diegão. Perfeito. Bom, meu nome é Diego, o pessoal da GFT me conhece como Docs. Já estou aí há mais de 6 anos trabalhando no setor financeiro, então eu tenho um pouquinho de experiência no setor de varejo, questões de investimento também. Já tenho aí uma longa caminhada, uma longa jornada na área de desenvolvimento, na área de arquitetura e DevOps também, né? Hoje atuando aí como área de arquitetura dentro da GFT. Eu gosto muito dessas iniciativas, participar, aprender, trocar um pouquinho de informações. Então, como o Tinoco disse, é uma oportunidade da gente trazer um pouquinho das vivências que temos e das experiências de projeto, o que nos motivou a usar, o que nos motivou a usar. E vamos falar um pouquinho de Kafka. Para quem está começando a assistir os webinários agora e não conhece ainda sobre a GFT, né, eu sei que tem bastante gente já que conhece a GFT, que já participou de webinars, então continue participando, continue aproveitando aí esse conteúdo gerado, né, pelos nossos profissionais. Mas falando um pouquinho e rapidamente da empresa, somos aí uma empresa alemã, temos 30 anos aí de idade já com um DNA muito forte financeiro. Apesar de temos a origem alemã e estamos presentes em mais de 15 países hoje, né? Somos quase 6 mil no mundo, 6 mil profissionais, e no Brasil no final do ano passado a gente passou a marca aí de 1.000 profissionais, né? Então, assim, tem sido um crescimento muito interessante, exponencial, como diz nosso amigo Marcos Santos, o presidente. Então, é uma empresa com foco na indústria financeira. Claro que hoje isso já não é mais um único contexto que trabalhamos. A gente tem tido uma atuação muito forte na área da indústria, principalmente essas questões de automação, de IoT. Isso tem sido algo que tem crescido bastante, e a gente tem aberto bastante a nossa atuação para outros ramos, então trazendo essa vivência rica do que é o ramo financeiro para outros contextos, tá? Pode passar, Tinoco. Aqui a gente tem uma visão rápida dos escritórios, ali só dos países. E nesse slide a gente vê um pouquinho do que é o nosso set de ofertas, tá? Então, assim, hoje a gente está falando de um quesito de arquitetura que, sem dúvida, faz parte, é a fundação aí para uma transformação digital. Ela é em parte da engenharia, se eu quero transformar meu negócio, a parte de automação de teste de qualidade. Então, assim, hoje a gente vai focar muito nesse quesito de arquitetura, mas é importante vocês entenderem que a gente tem aí uma atuação muito forte na transformação digital, todos esses itens de transformação ágil, também a jornada ágil, né, que tem sido bem interessante a nossa atuação, tanto na implementação da cultura, quanto também na atuação e implementação de produtos, aí, criação de produtos. Bora lá, Tinoco, vamos falar do Beleza, Sr. Kafka. maravilha. Aqui primeiro a gente começa com a nossa agenda, né? Vou dar uma introdução para aquelas pessoas que ainda não têm familiaridade com Kafka, sobre alguns conceitos centrais. Eu não pretendo perder muito tempo, porque acho que boa parte do pessoal já tem algum. O meu foco maior é no terceiro tópico, tem a parte de Event Streams, que é o tema central aqui com Kafka, e vamos ver se é possível a gente fazer pelo menos alguma demo, e o final com perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu pedi para o time de marketing da GFT divulgar esse webinar, eu avisei para eles destacarem aqui no tema que a gente vai falar sobre Apache Kafka, né? Não simplesmente falar Kafka.
né, como eles queriam falar no início, para não dar nenhum tipo de ambiguidade. Mas, na verdade, um dos criadores do projeto do Apache Kafka utilizou o nome do próprio escritor judeu Franz Kafka. Então, é bem interessante. E aproveitando essa inspiração que ele teve, eu também queria fazer uma citação do Kafka, dizendo que, além de um certo ponto, está em inglês, mas ele diz que não há retorno, né? As coisas chegam num momento que não vão passar e não vão voltar atrás, né? Vamos dizer assim. E trazendo essa frase para um contexto, nós vivemos em um momento onde estão acontecendo muitas transformações, né? Mais por causa da pandemia, isso acabou acelerando e isso não tem volta, né? As empresas já estão buscando se transformar e isso está intimamente ligado ao mundo dos sistemas de software, né? Então a gente não pode negar esse ponto. Alguns anos atrás, um dos fundadores de uma das grandes empresas de capital de risco lá do Vale do Silício, ele mencionou, cara, existe um mantra lá dizendo que tudo aquilo que puder ser automatizado, todos os processos de negócio que puderem ser automatizados com software, eles vão ser automatizados. Então, o software está. Cada empresa está se tornando uma empresa que desenvolve software e se preocupa com essa questão do software. Então, os processos corporativos estão se automatizando. Porém, esses processos ainda são muito centrados na interação humana. Eles são desenvolvidos para que os usuários participem da intervenção das etapas de um processo, né, independente de qual indústria seja. O que está acontecendo agora é que essas interações humanas estão dando um lugar para uma interação maior entre softwares, né, e menos interação humana. Porém, boa parte dos softwares que foram construídos ainda continuam ainda nessa modalidade focada na user interface, né? Mas existe um movimento que foca na interação entre os softwares, onde os softwares reagem a eventos e tomam ações que interagem com outros softwares, outros sistemas, a fim de conduzir o processo de negócio. Então, hoje, nós temos arquiteturas de software dirigido a esses tipos de eventos. E pensando nisso, será que a forma que a gente usa nossos bancos de dados e as nossas arquiteturas tradicionais se encaixam nesse novo contexto? Essa é uma pergunta que fica para a gente. Então, qual a motivação para isso, né? Estamos buscando acelerar a tomada de ação em nossos negócios de uma maneira mais automatizada, com menor intervenção humana, e assim esse tipo de arquitetura esse fluxo de eventos, ou event streams, o termo em inglês, vai ajudar a atingir esse objetivo, né? Por isso precisamos de uma plataforma de software que ajude a gente a conectar esses diversos eventos que ocorrem dentro da empresa em um sistema nervoso central, alguma coisa que possa ajudar a gente a coordenar todos esses eventos que estão acontecendo. Atualmente, existe uma plataforma de software open source que tem se chamado a atenção de diversas empresas e tem ajudado a construir essa arquitetura de event streams, né? E por isso nós vamos dar uma olhada em mais detalhes do que é o Apache Kafka e como ele pode ajudar nesse contexto. Então, o Apache Kafka é um projeto da fundação Open Source, né, da Apache Foundation. Ele, na verdade, nasceu dentro do LinkedIn e depois o seu código foi portado para a Apache Foundation. E ele é um daqueles source que já foi pensado nesse mundo distribuído, né, com grandes volumes de dados, né, nasceu para ser resiliente, para ter confiabilidade. Então, a gente percebe que uma nova geração de softwares do mundo corporativo, vindo do open source, tem mudado muito o nosso mercado, com as ferramentas que a gente trabalha no dia a dia. O Kafka é um deles. Né? Eu lembro muito do Apache Cassandra, que acho que foi um dos primeiros bancos de dados NoSQL que eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar a fundo. E eu vi que o Kafka ele tem muitas dessas similaridades, do caso do Cassandra, que é algo já feito para ser distribuído e para escalar, para aguentar grande volume. Então, eu percebi que tem uma linha de softwares open source que segue esses requisitos. E falando do Kafka especificamente, ele é um cluster então, eu estou explorando o nome aqui, mostrando os componentes dele. Por que ele é distribuído? Porque ele é formado por um cluster de servidores, né? Então, ele foi nascido para escalar horizontalmente, como eu comentei. E o que é streaming? Porque ele trabalha com uma sequência de eventos, né? De dados que trafegam por ele, né? Num fluxo contínuo. E a plataforma, porque ele é formado por um grupo de componentes. Então, a gente sabe que os componentes do Apache Kafka, eles se integram muito bem juntos. E ele é formado pelo Zookeeper, tem o Broker, tem os clients, tem o Connect, tem o Streams API, que a gente vai falar um pouco mais dele,
tem o KeySQL e tem o Schema Registry e tem outras ferramentas da Confluent, que é a empresa que vende serviços em uma distribuição específica do Kafka, né? Apesar do Kafka ser open source. Se a gente for dar uma visão geral, para quem nunca teve contato com Kafka, como é que esses componentes se interagem? Basicamente, a gente tem produtores de mensagens ou de dados, ou de registros, que gravam esses dados no cluster do Kafka, né, formado pelos brokers, e você tem aqueles caras que são os consumidores, né, que vão consumir esse grupo de dados que está sendo produzido. E paralelo a isso você tem os conectores que tanto produzem quanto consomem, né? O sync e o source. Você pode ter esses dois tipos de connectors que conecta banco de dados, outros sistemas externos. Já tem conectores prontos para falar com esse tipo de sistema. E você tem os processadores, que são aqueles caras que tanto consomem quanto produzem, mas faz algum tipo de transformação em cima dos dados, né? Um exemplo deles você tem a própria API de streams do Kafka e o KeySQL, né, que tem um client e uma API REST também para você consumir esses processadores, para interagir com eles. O Kafka ele trabalha com dois padrões de mensageria, que é bem conhecido no mercado já, o padrão de fila e o padrão de publish e subscribe. Né? O fila tem a característica de você ter a ordem que as mensagens chegam e consumir nessa mesma ordem, e o publish e subscribe é um esquema de mensageria que você contém um cara que publica e tem vários atores ou sistemas que recebem essa mesma mensagem, os subscritores, os subscribers, né? E o Kafka ele mistura esses dois modelos, garantindo o melhor desses dois mundos, né? Isso é uma das vantagens do Kafka. Você consegue ter garantia de entrega, manter a ordem, mas mesmo assim tem vários consumidores que conseguem consumir essas mensagens, ter algumas certas de garantia, né? De você ter não mais de uma mensagem e outros tipos de garantia. Então ele chama bastante atenção por isso. E olhando internamente para o Kafka, para o cluster ou para os brokers, você tem um conjunto de brokers, por isso que ele escala, você pode ter N brokers para ajudar a lidar com o grande volume de dados que você tem. Você tem as réplicas, né, que são a cópia desses dados, do mesmo dado em vários outros servidores, isso ajuda a garantir a segurança de que você não vai perder nenhum dado e a resiliência contra falhas. Se um broker sair, você tem outro assume. Você tem a questão dos tópicos, são as separações lógicas dos grupos de mensagens que você produz e consome, né? Você tem a questão de grupos de consumidores que ajudam a aumentar o poder de processamento também, isso é uma parte importante. Tem a questão das partições e dos offsets, que basicamente ele ajuda você a controlar onde cada consumidor parou de consumir aquela determinada mensagem, né? E o interessante do Kafka é que ele permite você ter diferentes consumidores e cada um consome numa velocidade diferente, sem ir mantendo a consistência. Então é bem bacana essas características do Kafka. Né? Aqui é mais um desenho que fala também da como um produtor, que tipos de informações ele acaba produzindo numa mensagem. Geralmente você fala o tópico que você quer enviar aquele registro, aquela mensagem, a partição que ela vai estar, a chave e o valor, que é o dado propriamente dito, né? Sendo que a partição e a chave ela pode ser deduzida, né? Obrigatório mesmo é mais o tópico, e ele cuida de tomar conta de serialização, de saber como particionar, em que broker que ele vai estar, essa informação e assim por diante. Por que o Kafka é utilizado? Então alguém pode perguntar, ou talvez alguém tenha parte dessa informação, né? Muitas empresas usam muito o Kafka para integração de dados, isso é muito comum, para ingestão, geralmente quando alguém vai montar algum data lake, você usa o Kafka como um cara que se conecta em vários tipos de sistemas, internos ou externos à empresa, e usa ele para ingerir grandes volumes de dados com diferentes tipos de estrutura, seja estruturado ou não estruturado, enfim. Então você consegue ter o Kafka que consegue escalar e conseguir ingerir esse grande volume de dados. É muito usado também para agregação de logs de servidores, né? Muitas usam Kafka para poder captar log de vários, sei lá, dezenas de servidores, que é difícil de você agregar, juntar essas informações todas. Também ele é usado na arquitetura de microserviços, para integrar os microserviços, eventos que acontecem. E uma das características que é bastante requerida, porque é a questão que eu também já comentei, né, do volume, grande volume, ele suporta uma alta disponibilidade, ele é feito para isso, ele tem baixa latência, você consegue escalar ele globalmente. Então você tem o storage persistente, o dado ele não se perde, você pode deixar ele por um grande tempo lá, e você consegue
fazer com que esses dados sejam processados dentro da própria plataforma. Porque aí alguém pergunta assim, é uma questão que eu vejo bem recorrente sobre o Kafka, assim, cara, mas o Kafka é mais um sistema de mensageria, assim como o outro, né? Na verdade, ele não, porque ele tem um grupo de ferramentas que ele é bem integrado, ele ajuda a você se preocupar menos com a infraestrutura e mais com o seu business, o negócio, as funcionalidades que você quer implementar em cima dele. E ele é fácil de se integrar entre seus próprios componentes, porque ele tem uma solução ponta a ponta, vamos dizer assim. Se você tivesse que fazer tudo que o Kafka faz usando outras ferramentas, talvez você teria que plugar outros tipos de componentes, e isso traria algumas certas tipos de limitações, né? Fora outros problemas de infraestrutura, de questão de escala, né, de questão de integração, de downtime, e uma série de outras coisas, e acoplamento também. Então, o Kafka ele foca muito nesse de você ter uma única infraestrutura que vai fazer a parte de mensageria, persistir esses dados, fazer a integração e o processamento. E acho que esse de uma forma mais tranquila. Você vai ter menos esforço para fazer esse tipo de coisa, né? Então ele foi uma plataforma pensada nesse processamento end-to-end de streams. Então, de onde o dado vai ser capturado, como ele vai ser distribuído, como é que você vai garantir a entrega, como é que você vai manter o armazenamento dele, como é que você vai processar, transformar, agregar esses dados. Então, você tem uma solução completa dentro desse produto, né, do open source. Então, é a grande diferença dele. Ele é usado em diversos tipos de cenários, né, onde você pode ter aumento de faturamento, você é usado em projetos onde é focado na experiência do cliente, no core business, também na redução de custo, na eficiência operacional, migração para cloud, ele é usado. Então tem vários para detecção de fraudes, né, a parte de riscos. Então você pode usar ele para diversos cenários. Esse print eu peguei do time da Confluent, que vende, que trabalha com vários business cases ao redor do Kafka. Então, você tem vários casos globais sobre N tipos de aplicações do Kafka também. Mas vamos voltar para o tema streams, né? O que é Event Continua. Streams? Oi. Opa, até trazendo essa questão da diferença do Kafka, que a gente tem uma pergunta relacionada, por exemplo, a se você puxa o Kafka, ele só é mais um sabor de message broker, né? Um cara muito popular no contexto de broker é o Rabbit. E a Uhum, sim, pergunta aqui do nosso amigo Tota é as diferenças um pouco, ou até assim na questão de tomada de decisão, né, em relação a isso. Acho que um comentário que você trouxe, acho que Kafka ele vai muito além só do broker. Então, assim, essa oferta de uma infraestrutura toda integrada, seja tanto da questão dos consumos, dos consumers e dos producers, e também uhum, essa questão dessa possibilidade de fazer queries também, acho que dentro das filas, né, de você ter uma ingestão de dados e poder manipulá-la de uma maneira um pouco mais durável, né? Eu acho que, sem dúvida, sim. temos que analisar cenários a cenários, mas se você quiser comentar alguma coisa sobre isso também, acho que é interessante. Sim, legal, bem lembrado, Diegão. O Kafka é mais do que o broker, como você mesmo disse, né? Então, muita gente pensa no Kafka como broker apenas. Mas mesmo se você pensar só como broker, ele tem algumas diferenças, mas destaca mais quantos componentes das APIs que se integram ao broker, ao redor do broker. Eu acho que isso faz grande diferença. E como ele interage com o broker, né? Como você fala em grande volume de dados, ele controla, por exemplo, a questão de back pressure. Como o cliente ele é configurado para interagir com o broker, de forma que eles se comuniquem para garantir, por exemplo, a semântica de entrega de uma única mensagem sem duplicidade, por exemplo. Sendo que talvez se você usar um outro software de mensageria, você vai ter que controlar isso na mão dentro do seu código. Poxa, será que eu não recebi essa mensagem duas vezes? Quando eu estiver numa grande carga de volume, estiver recebendo um grande grupo de mensagens ao mesmo tempo, né? Ou quando eu tenho mais de um consumidor, como é que eu sei que, poxa, eu quero escalar meus consumers? Você sabe que a produção está muito alta e você fala, cara, a decisão natural eu tenho que aumentar o número de consumidores. Mas como é que eu vou garantir que os consumidores não estão consumindo a mesma mensagem de forma duplicada? É uma, né? Então você tem uma série de questões. Outra questão, como é que você vai rebalancear a carga entre os seus consumidores? É uma outra preocupação também que ele traz para você. Porque você pode ter 10 consumers,
Só que um consumer está sobrecarregado. Como é que você consegue distribuir isso, né? Dentro de um tópico, entre as partições, né? Tem toda essa questão de rebalancing, que é o termo que o Kafka usa para poder coordenar a carga de processamento. Então, isso vai um pouco além do que as ferramentas tradicionais de mensageria trazem para você. Se você olhar simplesmente como broker, o Kafka ele é simplesmente mais uma plataforma de passagem de mensagem. Mesmo assim com algumas características, né, voltada, como eu falei, para a distribuição, para você escalar o número de brokers mais facilmente, então ele já é feito para isso, né? Obviamente não é uma ferramenta perfeita, né, que uma bala de prata, como muitos gostam de falar, né, serve para tudo, resolve meus problemas, não é. Ele tem essa diferença, né? E também, como você mencionou, Diegão, essa questão também do componente KeySQL, que é um processador de streams em tempo real, né? Então você tem esse cara também que se pluga. Então o atrativo do Kafka é como os componentes ao redor do broker de mensageria se integram de forma nativa com ele e os tipos de problemas que eles ajudam resolvendo como uma plataforma integrada completa, né? De end-to-end para streams, né? Você pode usar o Kafka para N situações, e ele é usado para isso. Mas é interessante destacar essa combinação da plataforma com essas outras ferramentas, né? De mensageria, né? O Core faz isso, mas tem mais coisas também, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, só validando, o Vitor Souza mandou aqui que estava com som, a gente teve duas reclamações em relação ao som. O som continua funcionando, acho que talvez tenha sido só isolado, né? Não, compartilha aí, pessoal. É. A gente teve aqui mais uma pergunta do Marcelo, que eu acho que ela foi respondida, em relação Uhum. também a essa questão do Kafka e RabbitMQ. E aqui tem uma pergunta sobre, aí é um pouco mais específica, né? O Azure Event Hub, que é o produto gerenciado eu diria, de mensageria, né? De Enterprise Service Bus dentro da Azure. Né? Eu entendo Uhum. que eles se assemelham. Assim, acho que o primeiro ponto, estamos falando o Kafka, depois a gente vai falar um pouco das distribuições que temos. Existem algumas distribuições, eu posso simplesmente instalar o server, eu posso ter um container que já tenha o server, eu posso usar, existem hoje opções gerenciadas dentro das clouds para isso. Né? Eu entendo que o Azure Event Hub ele vem de uma linha um pouquinho parecida com o N-Service Bus, né? .NET ele tem existe uma tendência de ir para o caminho do N-Service Bus, mas o Azure Event Hub ele tem uma similaridade. Eu entendo que a grande vantagem dele ali está nessa questão de ser gerenciado e altamente integrável ao resto dos produtos. Então, os produtos hoje, de uma certa forma, dentro da Azure, eles promovem uma integração simplista de notificação, e aí eu consigo integrar, por exemplo, uma function com um dado dentro dessa fila que vai para com Cosmos, por exemplo. Então, eu entendo que ele traz esse nível de integração também, mas aí você precisa entender, por exemplo, se você quão essa mensagem precisa durar ou como você pode manipular. Eu vejo que esse tipo, por exemplo, de manipulação que o Kafka tem no Azure Event Hub, ele acaba sendo um pouco mais limitado. Mas, de novo, acho que o cenário sempre tem que ser analisado, então, assim, desde que tipo de mensagem, que tipo de propagação você quer, se ela é o primeiro que o consumer que pegar já tira esse cara da fila, ou se eu vou ter, de repente, uma situação de pub-sub também, que eu acho que hoje tem sido muito comum, um modelo de integração onde eu mudo o papel, né? O responsável antes era eu sou responsável por enviar para o cara, para o destino final. Hoje não, eu coloco aquela informação disponível e os assinantes vêm buscar essa informação. Então muda um pouco a responsabilidade em cima da integração. Sim, é legal você falar isso, Diego, porque tem o padrão push e pull, né? E no Kafka é interessante esse ponto, porque existem middlewares de mensageria que você publica ele, mas o cara ele recebe, o consumidor ele é forçado a processar na velocidade que o dado ele é propagado, senão ele pode correr o risco de perder ou alguma outra coisa. No Kafka não, o consumidor ele escolhe como ele quer
consumir a informação e a partir de qual momento ele quer fazer esse consumo. Isso é também uma grande diferença. Eu quero poder consumir a partir de um certo período, que é algum momento na linha do tempo. Isso também é uma diferença. Em outros você não tem essa possibilidade. Simplesmente você vai receber numa ordem que ele vai propagar para você, né? Você não pode mudar isso. Então o Kafka também dá essa outra flexibilidade, né? Desse esquema do push e pull que você comentou. E também na questão dos serviços gerenciados que você comentou, né? Você tem a própria Confluent tem o serviço gerenciado do Kafka. Então você pode escolher, não, cara, eu quero usar o Kafka, mas não quero ter o trabalho de gerenciar o cluster, então você pode delegar isso para um provedor e ele poder fazer isso para você, né? De uma forma como serviço, né? E não como você tomar conta da instalação, tem essa possibilidade. E tem muitos outros produtos das clouds que se assemelham, né? Não vão ser iguais, né? Por isso que o Kafka ainda é utilizado e mesmo as clouds, os grandes provedores também provêm um Kafka gerenciado. Se fosse mais um produto de mensageria, o provedor não teria o interesse de prover o Kafka como serviço, né? Porque reconhece das suas fortalezas, né? Mudando um pouco aí, o tema, se vocês tiverem mais perguntas, pode colocando no chat, o Diego vai me ajudando aí a responder. A gente fala de event streams, né? Existe uma mudança de paradigma também, né? Então, aqui nesse desenho aqui, eu estou dizendo assim, cara, o que é um evento, né? Primeiro ponto, né? É um fato imutável que acontece em algum domínio de negócio, né? Em algum lugar, né? Aconteceu uma venda, você recebeu uma notificação sei lá, de uma compra efetuada, uma transferência de dinheiro, qualquer coisa que aconteça no mundo de negócio, em algum contexto. O que isso traz de diferente quando a gente vai construir sistemas, né? É que quando você tem esse evento, a boa prática é você registrar cada um desses eventos, ao invés de pegar o evento e atualizar o sistema que esse evento aconteceu, né? Em vez de você atualizar o estado do seu sistema, você grava esses eventos em uma lista na linha do tempo, que a gente vai chamar de log, e essas mudanças de estado podem ser utilizadas para reconstruir o estado do seu sistema, né? É muito usado, é um padrão utilizado chamado de event sourcing, onde a gente guarda esses eventos porque eles são importantes para a tomada de alguma ação e para que os sistemas se reagem, ou cada sistema que está interessado nesse evento reaja a partir do que aconteceu. Então, esse é um conceito importante. Em vez de você, então, os sistemas dirigidos a eventos focam nesse contexto de você como tratar os eventos dentro dos sistemas. E o que é streaming? Streaming é uma sequência, é um fluxo contínuo de dados que não tem início necessariamente, não tem fim. Na verdade, início sim, mas você acaba não sabendo o limite que esses dados serão produzidos. Eles podem ser produzidos dentro da sua empresa ou fora da empresa, por sistemas ou por sensores, ou ainda vir fora de uma rede social, de um sistema externo, e assim por diante. Então você tem hoje, atualmente, muitos streams que você pode consumir abertamente, né? Eu lembro que eu achei interessante que acho que o sistema de ônibus da Finlândia, ele compartilha uma API de streams de todas as movimentações de ônibus que acontecem na cidade. Bem interessante e aberto. O Twitter também é um stream bem conhecido, e os tweets, se cadastrar na API do site deles. Mas a gente tem streams dentro de casa também, né? Eu digo dentro das empresas, né? Você tem sistemas a todo tempo gerando logs, você tem sistemas recebendo eventos de interações com os usuários ou de externo, de clientes. Então, a gente tem muito streaming acontecendo dentro e fora das empresas. E o que diferencia isso, por exemplo, de um processamento? Quando a gente fala de processamento de event streams versus batches, né? Processamentos batch. É que no batch você tem um grupo input definido. Você já sabe exatamente o volume de dados que você vai produzir. E, obviamente, o resultado vai estar relacionado a esse input, o tamanho desse input. Quando a gente fala de streams, você não sabe o tamanho dessa entrada. Você simplesmente se prepara para receber esse volume numa frequência que você configura e você processa ele conforme ele vai chegando, né, sem um limite pré-definido. E você transforma esse dado, agrega sistemas ou banco de dados com essas informações. Um padrão de arquitetura que usa a combinação desses dois mundos é a arquitetura Lambda,
que ela combina um pouco do processamento batch com o processamento de streams, né, para fim de produzir um resultado final numa camada de serviço. Basicamente, é isso que acontece, né? Você pega dados que estão num grande volume que está armazenado, como ele vai levar um tempo para ser processado, novos dados estão chegando. Então você tem que pegar o dado antigo, misturar com o dado novo que acabou de chegar e para produzir esse resultado. Essa é a ideia dessa arquitetura. É muito usada na plataforma Hadoop com Spark para Big Data. Então, mas hoje também está relacionado a sistemas transacionais também. Inclusive a gente participou, teve uma oportunidade, a GFT participou de um projeto com um cliente de um banco que misturava esses dois universos, né, do mundo transacional com o mundo analítico, né, e a gente usou Kafka nesse projeto. O Diego, inclusive, participou comigo. Esse projeto foi um projeto bem interessante, desafiador, que misturava essa questão de event-driven, uma arquitetura dirigida a eventos, com esse mundo analítico que ingeria dados do mercado financeiro. Então, foi bem interessante. Outra coisa também que é diferente, né, quando a gente pensa em sistemas, é a questão de você, imagina que você está construindo um sistema que você tem um banco de dados e você está querendo saber calcular a distância de um veículo até um destino específico. A gente está muito acostumado de trabalhar naquela questão de você fazendo request, fazendo pooling, né? De você ir lá no banco de dados, cara, chegou? Tá aí? Não, ainda não. Quanto tempo falta? Ah, mais uma hora. E tem um novo jeito de você fazer. É você ter um fluxo contínuo de eventos que você recebe e você faz o cálculo conforme você recebe essa informação, em vez de você ficar pedindo essa informação. Então, é uma mudança. Quando a gente fala de event streams também, o tempo ele é algo sensível, né, que você tem que levar em consideração, porque existe o tempo que o evento aconteceu versus o tempo que o dado chegou, o tempo de processamento. Então, você tem uma série de tempos que são considerados quando você fala de um stream de dados, né? E ele é muito importante você saber quando cada coisa aconteceu, para você poder agrupar esses eventos de uma forma correta e processar ele. Então você tem que levar em consideração isso quando você fala de event streams. E uma plataforma de event streams, ela ajuda você justamente a plugar todos esses tipos de consumidores e produtores de eventos que acontecem dentro ou fora da sua empresa. Então, a plataforma ela é muito importante para poder você fazer esse tipo de integração, né? Principalmente quando ele acontece em real time, você tem diferentes tipos de sistemas, você tem diferentes tipos de formatos de dados e você precisa integrar tudo isso. Então, em vez de você ter vários sistemas de mensageria que tem que se integrar, você tem que ter uma plataforma que te ajude a integrar essas coisas e facilitar a manutenção e a agregação desses dados. Outro ponto interessante, aí voltando para o Kafka propriamente dito, você tem componentes que te ajudam a dar flexibilidade e simplicidade. Você escolhe isso como que você quer fazer. Basicamente, a gente está falando das APIs. Você tem a API padrão do Kafka, que é de consumer e producer, que você pode subscrever, fazer poll, send, flush, que são as funcionalidades principais desse consumer e producer, que é a API mais, vamos dizer, baixo nível que você tem. Mas você pode usar também as APIs que criam abstrações em cima desses APIs básicas, né? No caso, o Kafka Streams é uma delas. Então, você tem uma nada para esse consumo de volume de fluxo contínuo de dados e fazer o processamento dele a partir do momento que você recebe esses dados e fazer esse processamento de uma forma mais tranquila, sem se preocupar com o baixo nível de como você está processando aquelas mensagens. O outro ponto, só um instantinho, pessoal, aqui, não quero virar meme não, mas meu filho está batendo na porta aqui, eu só pede um segundo aqui para dar uma pausa, Diego, me ajuda, por favor. Esse tempo de pandemia é diferente, né? A gente está dentro de casa. Peço desculpa a vocês aí, mas só um segundo. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui. Acho que por enquanto estão todas respondidas. Mas esse tempo de pandemia é bem engraçado. Criança passando no meio das reuniões. já foi. Criança chorando. Não é fácil não, pessoal. Vamos lá. Então, assim,
Então tem a questão do Kafka Streams, né? E em cima do Kafka Streams você tem o KSQL. O KSQL o que é? É um banco de dados construído em cima dos streams. Então você consegue armazenar e processar esse dado de forma que você consegue usar a linguagem SQL para fazer esse processamento. Ele é um produto também que foi nascido integrado com Kafka, é uma das ferramentas, e ele é uma base de dados de processamento de eventos. Então você consegue usar ele, ao invés de você ter que construir seu código na linguagem, no caso Java, é muito comum a integração com Kafka, você constrói uma query SQL para poder interagir com o dado, para você transformar esse dado de streams, fazer junção de streams e criar tabelas que consolidam esses dados dos streams, né? Então é algo que é bem interessante também, que acaba trazendo essa flexibilidade para fazer esse processamento. Quando você junta todos esses componentes do Kafka, você percebe que você tem os inputs, né, aqueles caras que produzem os streams, e você tem os processadores e os output streams, né, a saída desse processamento. E o Kafka está no centro deles. Então você pode ter do lado esquerdo a banco de dados, né, com conectores que conectam o banco de dados com dados diversos, né, de diferentes domínios. Você tem aplicações que estão produzindo eventos e você recebe isso como streams de entrada. E o Kafka vai fazer essa intermediação desses dados, ele vai gravar no commit log, né? Você vai conseguir então extrair esses dados, né? E vai poder permitir que processadores se pluguem nesses dados para fazer esse processamento, né? Então você tem a parte de processamento com todo esse volume. E aí você tem um monte de ferramentas que ajudam a fazer isso. Hoje você tem Spark, tem Storm, tem Flink, tem entre outros. E você também tem aqueles caras que também vão ser consumidores, que pode ser banco de dados e qualquer outras aplicações, né? E quando você pensa dessa forma, o Kafka ele atua como uma plataforma que permite então fazer esse tipo de ETL, né? Como se fosse um ETL, né? De fazer a extração, a transformação, a carga e o lookup de dados, né? Disponibilizar os dados para serem consumidos, né? Então, só que tudo isso levando em consideração o conceito de streams, né? Então você tem o Kafka Connect, né? Que eu falei antes, que é o cara que pluga nesses bancos de dados. Você tem o Kafka Broker, né? O Core, que faz essa parte da armazenagem, de grava esses dados de forma persistente no commit log. Você tem o Registry, que ajuda a lidar com diferentes tipos de dados, né, os formatos. Você tem formatos dos mais variados, JSON, CSV, você pode ter formato não estruturado, você tem, enfim, e outros formatos. Né? Um formato também que está ganhando bastante força para homogeneizar esses diferentes tipos é o Avro, que é um projeto da Apache também, para dizer, tem um esquema que organiza esses padrões de estrutura de dados. E na parte da transformação você tem também o Kafka Streams, que eu comentei, que é a API propriamente dito para você fazer o seu processador, de você agregar e transformar o dado do jeito que você achar que é necessário e importante para o seu negócio. Tem o KSQL, que é o que eu falei, que é o Kafka Streams com SQL, né? Você usa um produto do Kafka para poder, em vez de você construir o seu programa, você vai usar um produto existente que funciona como um banco de dados e usar a linguagem SQL para manipular esse dado, né? E aí você tem Kafka Connect também para poder fazer o load em outro sistema de destino, né? Aí tem o source e o sink. O source é o Kafka Connect na ponta da esquerda, da input, e o sink é onde o destino. Você vai usar um conector que pode levar o dado para poder um outro destino. Por exemplo, você pode usar um sink para o Elasticsearch, agregar dados, né, para construir dashboards. Você pode usar um sink para um outro banco de dados, que a fonte pode ser, você pode construir um Change Data Capture de um lado com o outro, né? E no lookup você tem os streams novamente, né? E você pode processar esses dados com streams. Um outro ponto que é interessante mencionar é que esse contexto de uma arquitetura de event streams ele está completamente alinhado com a programação reativa, né? Com o manifesto reativo, né? Que é bastante conhecido, né? Para quando você constrói microserviços e aplicações com esse paradigma, você tem um modelo de desenvolvimento ao redor de fluxos de dados, né? E quando você olha lá nos pilares do manifesto reativo, você tem aplicações que são responsivas, elásticas, resilientes e dirigidas a mensagens, né? Nesse caso, ele se refere a reagir aos eventos que vêm no formato de mensagens. Então, você usa o padrão observable, né?
Se você pensa em construir microserviços, dirigir eventos, esse padrão está completamente alinhado, né? A gente está falando do mesmo assunto, só que eu estou trazendo para um contexto desses eventos para os meus microserviços. Como é que eu vou integrar os meus diversos microserviços para eles se conversarem através, ou serem reagidos, ou atuarem em cima dos eventos que acontecem nos meus sistemas, né? Esse é um ponto importante. O Kafka ele faz parte desse contexto, né? Você pode usar ele como um hub de eventos, uma plataforma de propagação desses eventos que acontecem, e os seus microserviços vão reagir conforme essas informações vão fluindo através dos sistemas. Então, ele está alinhado com essa questão do padrão de microserviços reativos. Aí, vamos ver se a gente consegue fazer um pouco da demo, a gente está um tempo já avançado, mas assim, eu construí uma pequena demo com a seguinte ideia. Imagina que eu tenho um simples banco, né? Eu chamei de Event Streams Bank, ou ES Bank, que é uma demonstração do Kafka Streams. No lado esquerdo tem um gerador de transações, né? Enviando transações de banco. No caso, são transferências de um usuário a de um usuário para outro. Tem o Kafka no meio, que é o meu Event Store, é onde vai armazenar todos esses meus dados. E do lado direito eu tenho os consumidores, né? Então na verdade eu tenho um processador de transações desses clientes que vai pegar as transações. E por último eu tenho um cara que vai poder inspecionar esses resultados, né? O que está acontecendo, né, com essas transações, né? Os resultados. Detalhando um pouco do que eu construí, talvez um diagrama um pouco mais complicadinho, né? Um pouco mais cheio de detalhes. Não era para ser assim, né? Era bem simples, mas eu quis dar bastante detalhes. O que eu fiz? Eu criei basicamente 4 tópicos dentro do Kafka. No meio ali, se você vai olhar, você tem 4 tópicos. Transações, aí tem depósitos e resgates, né? Ou saques, né? E por último, fraudes ou anomalias, né? Acho que eu mudei depois o nome para que não é necessariamente uma fraude. Então, o que eu fiz do lado esquerdo? Eu criei um gerador de random de mensagem de 100 diferentes usuários que vão produzir mensagens aleatórias de transações. E aí eu vou ter do lado, usando o Kafka Client, nesse primeiro ponto. No segundo ponto, lá no número 2, eu vou criar um Streams, usar Streams API para poder criar um gerenciador de transações que basicamente vai filtrar as transações e dividir elas em depósitos, deposit e withdrawals, né? Withdrawals que é os saques, né? Eventos de saque. É como se tivesse que eu vou somar e o outro subtrair. E no fim não, mas no ponto 3 eu vou fazer algumas queries de SQL em cima do cliente do KSQL, usando o KSQL DB, que é esse banco de dados de streams que eu comentei, que também é um processador, só que é um processador que ele já está dentro do SQL. E no ponto 4 eu vou produzir uma tabela com uma agregação, uma visão do balanço do usuário, o dado do depósito com os saques para construir uma espécie de balanço. E vou gerar dados para uma nova fila, criadas dentro do KSQL DB, dentro de fraudes. E esse dado também vai ser propagado para o Elastic, né, para mostrar os eventos. Então, vamos ver se a gente consegue demonstrar aqui. Vamos ver. Geralmente, demo é um momento muito complicado, né, porque muitas coisas saem fora do aquilo que foi combinado. Aqui, eu vou abrir o VS Code, acho que já está aberto aqui, deixa eu ver. Acho que vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Para saber como é que eu montei primeiro, eu usei o Docker Compose, né? Hoje a gente fala muito em containers, então Docker Compose ele ajuda você a fazer muitos testes, né? Em produção eu faria isso em Kubernetes, provavelmente, mas aqui em Docker Compose, o que eu tenho os componentes? Eu tenho o Zookeeper, que ele é importante, é uma peça importante do Kafka. É uma das queixas que eu tenho do Kafka de depender do Zookeeper, mas nas próximas versões não mais. Você tem o Broker, que é o próprio core do Kafka, configurado aqui exposto numa porta. Você tem o Schema Registry, que é o cara que, no caso eu não estou usando o Schema Registry aqui, mas eu acabei deixando, que é, se eu quiser padronizar o formato de registro das minhas mensagens, eu posso usar esse esquema, no caso esse registry aqui, mas eu não estou usando. Aí vem o KSQL DB, que é o que eu comentei com vocês, que ele é importante. Ele tá usando, ele que é o banco de dados que eu comentei, ele tem alguns parâmetros de inicialização, e ele também consegue ter uma integração com o Connect embutido dentro dele, enquanto eu consigo criar um conector para poder ligar o banco de dados com o Elasticsearch. O client, o clientzinho do KSQLDB, que é um cliente da linha de comando. Aí eu tenho o Elasticsearch, né, que é o banco de dados de indexação de dados.
E tem o Kibana, que é um dashboard, né, que eu coloquei para rodar. E aí eu criei alguns volumes para compartilhar dados em uma rede. Basicamente, esse é o arquivo de subir meu ambiente. Então, quando eu vou no Docker Compose, eu consigo subir. Eu posso subir pela linha de comando, dando um Docker Compose app, ou ainda eu posso usar o próprio ferramenta do Docker Desktop, que tem aqui na minha máquina, que acho que é mais fácil até para ver. Então, vou abrir o Docker Desktop aqui, só um instantinho. Diegão, se você achar que for estourar o evento, você me pausa aqui, mas eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui. Então, aqui no Docker Compose, vamos ver se eu... Ele está demorando um pouquinho, acho que minha máquina está um pouco sobrecarregada. Bom, aqui então tá bom. Então, o ESBank, o que eu fiz? Como eu já subi uma vez, o Docker Compose conseguiu monitorar aquele arquivo. Então, todos os componentes estão aqui. Então, se eu simplesmente dar um play aqui, ele vai subir esses componentes para a gente conseguir fazer a nossa demo. Subiu o broker do Kafka, o Zookeeper, Schema Registry, o SQLDB, o KSQLDB, o Client, o Elastic e o Kibana. Então, subiu. Eu consigo primeiro eu vou startar o meu gerador. Eu não mostrei o código, acho que era interessante. Então, primeiro é o gerador. Então, o gerador, vou mostrar uma API bem simples, por questões de didática. Eu não usei todos os 12 fatores de construção de aplicações, né, que é a boa prática, mas eu coloquei aqui para ficar fácil. Basicamente, o que eu fiz? Eu criei um properties com os dados onde está meu broker. Eu dei um nome aqui do meu cliente, é um TXN Generator, Transaction Generator, onde está o broker que está na minha máquina, na porta 29092, e algumas configurações de timeout, de serialização. Eu estou dizendo que o dado que eu vou produzir é simplesmente string, delimitada. E aqui eu tenho uma lógica bem simples. Eu criei um método que gera transações aleatórias, que são strings, nada mais é do que strings. Aqui o primeiro campo é separado por vírgula no ID da transação, a origem, né, quem é o usuário 1, 2 ou 3, o tipo da operação, que eu coloquei uma operação só de transferência, usuário de destino, o volume e um timestamp. Eu criei um gerador randômico desses dados, né, com a quantidade que eu configurei aqui em cima, 10 usuários, máximo de transações 1000, com um total de transações, né, de 1000 aqui. Então, aqui eu vou rodar, é um código bem simples, e o cara que vai processar, vamos abrir já está no mesmo projeto, o processor, ele é muito parecido. Desculpa, acho que no gerador aqui faltou a parte principal do Kafka, né, onde que eu envio o dado. Basicamente é isso aqui, ó. Depois que eu montei a minha string do dado que eu vou produzir, eu vou dar um send, eu vou criar um producer record, onde eu vou passar a chave, que é simplesmente um ID com o número da sequência do dado que eu gerei, com valor. Simples assim. Né? E aí eu vou dar esse producer e dar um send. Né? E ele vai enviar para mim. O que vem a novidade? No Streams API, no Manager, que é o cara que é o processador, que ele vai consumir aquele dado. Eu coloco os mesmos parâmetros, né? Qual que é o nome do cliente, onde está o broker, e qual vai ser a serialização, no caso é tudo string, como eu comentei. E aqui vem algo interessante. Eu vou criar um Stream Builder, que vai dizer como que eu vou construir a topologia, que é o termo usado pelo Kafka, para poder fazer esse processamento. Basicamente, no Builder, eu vou construir um stream de um tópico do Kafka chamado ESBank Transactions, que é aquele das transações que eu falei. Vou fazer um filtro, que eu vou filtrar todas as transações. Aqui eu estou usando a programação de padrão no caso aqui de filtragem, onde eu vou filtrar todas as transações onde o sender e o receiver, que são dois campos, são iguais, eu só quero os que são diferentes, então eu estou filtrando, e faço um flat map desses dados. Né? Basicamente é uma transformação do dado original para um novo formato. E aí, na verdade, é o que eu estou fazendo, pegando só aquilo que é referente ou a resgate ou a saque e dividindo para dois tópicos. Flat match, que é a transformação, e um to, que simplesmente ele vai redirecionar o dado que eu peguei do jeito que ele veio e transformar para um novo formato e jogar nesse novo streams aqui, nesse novo tópico, na verdade, no withdrawals. E no depósitos. Então eu estou separando. Então acho que a gente avançou aqui bastante, gente. Assim, vamos ver se eu consigo pelo menos gerar aqui, eu dar um execute. Acho que vamos ver. Vamos lá, execute. E aqui eu vou dar um execute no processor também. Então aqui em cima ele vai começar a geração das transações e eu vou startar aqui o processador. Enquanto isso eu vou startar o KSQLDB desse lado da janelinha do lado direito. Então aqui já do lado esquerdo ele já está produzindo os eventos. Aqui ó, ID 4, ID 5, ID 6.
E aqui o processador ele não vai imprimir nada, mas ele vai ativar para fazer as transformações do que a gente estava falando. E aqui do lado direito, a gente vai ter o cliente que a gente consegue inspecionar e ver as queries que a gente montou. Então aqui eu consigo fazer, mostrar os tópicos, né, que foram criados. Então já vou ter dados aqui no withdrawals, transactions, e aqui eu posso dar um print no transactions para ele mostrar os dados que estão sendo propagados. Então, desculpa, ES Bank Transactions, esse Bank Transactions. Então aqui eu posso ver as mensagens que estão sendo geradas. Então do lado esquerdo, eu coloquei um delayzinho para que não seja tão rápido a gente poder ver o dado. Então você vê os dados aqui. E aí eu posso ter queries SQLs em cima de tabelas que eu criei aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui os tópicos. Então vamos primeiro ver o tópico que eu separei, só os depósitos. Então a print deposits. Então você pode ver que das transações que estão sendo geradas do lado esquerdo, eu só estou separando o que é depósito. Se você olhar lá, eu só peguei o ID, não que tá, de onde está vindo o dinheiro, a transferência no caso aqui. É a mesma coisa eu consigo ver nos demais. E também tem aquele da anomalia, eu acabei não mostrando, mas eu criei uma query SQL para fazer uma transformação. Deixa eu rapidamente, Diego, já estou terminando aqui. Tem muito detalhe, acho que eu achei que fosse difícil, mas eu achei interessante mesmo para inspirar vocês, né? Aqui, basicamente, eu criei uma query SQL, onde faz o seguinte, eu estou pegando tudo que vem de income e outcome desses dados, fazendo um count, um agrupamento, uma agregação, e somando esses valores, para poder construir um balance aqui. Então, eu tenho 4 tabelas aqui que eu criei, aqui separando só o que as entradas e saídas, um balanço e as anomalias. O interessante da anomalia é que é uma coisa que talvez se a gente fosse construir uma aplicação tradicional, levaria muito mais tempo para a gente construir. Mas com a linguagem SQL a gente consegue simplificar bastante. Basicamente eu estou pegando todas as transações em segundos, onde tem transações do mesmo usuário, ele efetuou mais de 3 transações dentro de 10 segundos. E nessa simples query eu consigo ter esse resultado, para detectar uma anomalia. Então a gente consegue fazer uma detecção de fraude em pequenas linhas de SQL, por exemplo. É algo bem interessante que é bem fácil de implementar. Então, ele tem esse recurso da linguagem SQL, tem esse window tumbling, que é um dos recursos de streams, que ele vai olhar uma janela que você configura por dia, por segundo, por mês, enfim, você define como você quer, e você pode fazer qualquer agregação e inspecionar qualquer valor dos seus dados dentro aqui. Tem outras funcionalidades de agregação que ele tem, por exemplo, os top 5, imagina que você tem uma fila de eventos sei lá, de vendas, você pode ver os produtos mais vendidos, você pode ver quem são os maiores vendedores, esse tipo de informação. Então é bem interessante usar a linguagem SQL, que é um movimento que está acontecendo em outros frameworks também, como o Spark, tem o Spark SQL, então você tem outras coisas que também do SQL, que traz bastante produtividade para você. Eu acho que a gente acabou estourando, né, Diego? Eu não consegui mostrar tudo, nem o Kibana, Elasticsearch, mas essa é para ter uma ideia de como funciona a ferramenta. Não, bem interessante, Tinoco. Acho que é importante comentar. Tinoco, depois você vai distribuir isso para a gente, né? Esse material. O código acho que está no GitHub, eu compartilho, acho que eu não fiz o último pull lá, mas eu posso compartilhar com as pessoas aí. E acho que era legal a gente ir para a sessão de perguntas e respostas aqui, né? Então, acho que uma das perguntas aqui fala sobre catálogo. Então, assim, em relação à governança de microserviço, o Kafka ele entrega um catálogo para os desenvolvedores usarem como realmente um gestor ali de APIs. Você entende que Kafka seria uma boa opção nesse sentido, Tinoco? Eu acho que não, tá? Que não é esse. Ele é a infraestrutura que vai suportar os seus microserviços e vai integrar eles, tá? Mas ele não serve como catálogo, tá? Então, ele é uma plataforma que vai fazer essa integração de uma forma mais fácil, tendo as garantias que você precisa, né? De disponibilidade, de ter a consistência da informação, esse tipo de coisa, garantir o volume, a velocidade de processamento. Então, o foco dele é esse. O catálogo é algo que você precisa construir, né? É um componente apartado que você precisa ter na sua arquitetura. Né? Por exemplo, num projeto que a gente usou o padrão CQRS, que o Diego gosta e conhece bastante, e a gente montou toda os componentes
O Kafka foi uma peça importante nessa arquitetura, mas a gente teve que construir os microserviços, separar os domínios, as funcionalidades, tudo isso é um trabalho que continua acontecendo, né? As ferramentas não substituem todo o canal que você tem, o estudo que você tem que fazer de como você vai organizar os seus dados, os seus eventos, né? Isso é uma parte importante, talvez uma das mais desafiadoras, né? A ferramenta acho que é bem tranquilo de você usar, mas como você vai organizar esse dado e distribuir é o desafio, né? De como você vai. Isso de volta, é voltado para cada negócio, né? Não tem uma resposta única, né? Mas o Kafka ele vai viabilizar essa integração na sua arquitetura, né? Seja para Big Data, para a parte de Analytics, para a parte de microserviços na integração, né? Então você tem uma plataforma que te ajuda nesse sentido, né? E tem os componentes que te facilitam, né? Você plugar esses dados, mas o dado, a responsabilidade ainda é sua de criar o catálogo. Tem produtos de catálogo, né? Mas não é o caso dele, né? Na parte de catálogo a gente tem a parte dos produtos de gestão de APIs, né? Tem catálogos geralmente para isso. Então, não Eu, sei se eu respondi eu ia completa a entrar. pergunta. Não, acho que é nessa linha mesmo, Tinoco. Acho que existem produtos que fazem muito bem isso, esses API managements, ou até alguns gateways que têm essa questão de governança de API. Hoje eu entendo que eles estão muito evoluídos, assim, então você consegue ter um ciclo de CI/CD, onde eu registro uma versão nova de uma API, onde eu posso não só cuidar desse ciclo, mas também, de repente, monetizar, fazer a gestão disso, né? Então, acho que essa parte de catálogo, eu pensaria em um produto apartado do ecossistema ali, do Kafka. Uhum. Uma outra pergunta, Tino, que eles falam aqui sobre sistemas de arquivos que podemos usar no Kafka. O que seria mais apropriado? Usar um sistema normal? Pensar. O que você É, pensa nessa linha? aí tem vários tipos de configuração, né? Tem recomendações, tem papers que discutem bastante isso por causa da latência, a velocidade que ele organiza os dados em disco, né? Tem Linux, você tem os file systems específicos da plataforma, né? Então você tem várias configurações, né? O Kafka, assim como outras ferramentas distribuídas, eles têm muitos detalhes de configurações para N tipos de situações. Não é, muitas vezes não é trivial, né? Você usar a forma padrão de como o produto vem nos defaults, vamos dizer assim, ele é bem tranquilo. Você consegue fazer o setup rápido. Mas quando você consegue começa a entrar num cenário um pouco mais crítico de volume, você tem que fazer os tunnings, né? De configuração do sistema operacional em conjunto com o broker e tudo mais. E tem uma série de configurações para te ajudar nisso, né? Mas ele é feito por padrão para poder manipular esses grandes volumes com velocidade, né? Você tem ajustes finos que você faz para poder agilizar e otimizar o processamento, né? E o armazenamento também. Mas depende muito do file system, né? Depende se você está rodando em Linux, geralmente, né? Mas pode rodar em Windows, enfim. Então tem esses pontos, né? Você tem a questão da JVM, né? Que é a máquina virtual Java e tudo mais. Então tem vários níveis de tuning que você pode fazer, né? Então, tem uma pergunta. Perfeito, Tinoco, perfeito. Tem uma pergunta que fala sobre escalabilidade de brokers e consumers. Como ter visibilidade de que, por exemplo, um consumer está sobrecarregado, como que poderia ser esse trigger? Se dentro da própria infraestrutura eu já tenho essa escala horizontal, vertical. Sim, você tem ferramentas que ajudam você a fazer a monitoração de quanto os seus brokers estão estressados, para justamente você verificar se você já precisa escalar ele ou não. Então, esse é um ponto muito importante, né? Da monitoração, de observar como é que está se comportando e tudo mais, né? Então, você tem ferramentas que ajudam a ver essa questão do processamento, né? Quão estressado você consegue olhar através da JVM, né? Você tem meios de olhar isso, também as métricas que ele distribui para você acompanhar isso, né? Então, você tem a parte de operations, né? A Confluent, que é a empresa que distribui o Kafka, ele tem umas ferramentas um pouco mais bem elaboradas para ajudar nesse quesito, né? Você tem um dashboard lá que ele distribui para você, para facilitar essa questão da operação do Kafka. Né? Tem algumas coisas que são gratuitas, outras são pagas, né? Você tem ferramentas que ajudam a você facilmente monitorar e ver, né?
Quando você precisa escalar o broker, geralmente você pode escalar ele horizontal ou verticalmente, né? Verticalmente você aumenta os recursos da sua máquina, do seu broker, em alguns casos resolve, né? Mas chega uma hora que você precisa escalar horizontalmente, criar novas instâncias de brokers para poder você fazer dados, garantir a disponibilidade, a distribuição dos dados e também você poder ter essa confiabilidade. Então, você tem como configurar isso, ele vai eleger um cara como master, né, os outros como slave, vamos dizer assim. Né, você tem o primário e os followers, né, que vão ser os caras, mas você tem... E quando um cara sai, o seu próprio consumidor consegue redirecionar para o outro broker que tá disponível, né, ele consegue replicar esse dado. Mas você tem que estar monitorando cada um dos brokers, né? Uma coisa que eu tenho percebido da maioria dos sistemas distribuídos, né? Eu falei do Cassandra antes, é a mesma coisa, acho que para o Kafka. Você tem que saber operar ele, né? Saber monitorar cada um dos brokers, não é simplesmente instalar e vou embora, ele já resolve tudo, porque você precisa estar monitorando o consumo, né? O volume que está sendo utilizado de recursos para cada servidor. Por isso que existem os serviços gerenciados, porque ele acaba tirando esse fardo, essa carga que você tem de operação, né, e acaba transferindo isso porque você tem que olhar para uma série de informações e detalhes, né, para ver se tudo está operando conforme esperado. Muito bom, Tinoco, muito bom. A gente tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente está um pouco estourado no tempo. Então, acho que, sem dúvida, é um tema que, se deixar, a gente passa a tarde A gente aí. tem muitos detalhes, né? O foco nosso hoje é mais para trazer, inspirar aqueles que não conhecem, quem conhece já explorar mais essa questão da arquitetura de eventos, né? Que é algo que está mudando, né? Você tem o mundo está em tanta transformação, a interação dos sistemas está aumentando cada vez mais e essa questão de você acoplar, né? A questão da velocidade, você acoplar novos serviços dentro de uma plataforma existente, ela é bem interessante, né? Do que você ter que reconstruir coisas a todo momento, integrar, que é difícil a gente fazer integração entre sistemas, não é fácil. E quando você tem uma plataforma que propaga eventos que são de interesse dos consumidores hoje e de amanhã, é bem interessante. Por isso que muitas empresas estão indo também nessa direção de construir essas integrações dirigidas a eventos, né, microserviços e tudo mais, né. Perfeito. Bom, eu gostaria de finalizar aqui, primeiramente agradecendo, Tinoco, pelo seu tempo que você gastou aí preparando esse material rico para a gente. Gostaria de deixar claro que esse material, tanto a apresentação quanto o vídeo, estarão disponíveis no site da GFT e também no nosso canal do YouTube. Coloquei o GitHub ali como o GitHub do Bruno, onde ele vai publicar todo o código atualizado para a gente em relação à demo. Acho que é bem interessante porque ela cobre um end-to-end ali bem legal. Né? Claro que faltou um pouco de .NET, Tinoco, nessa demo aí, mas fique brincando, né? Mas acabou cortando aqui, não acabei não te ouvindo. Mas ficou super legal, ficou super rico. Temos o link também do podcast de Kafka também, que a gente acaba cobrindo um pouco mais. Então, assim, sem dúvida, são materiais aí complementares para quem está começando, para quem já trabalha. Existe um plano de trazer mais conteúdo, porque, como eu falei, a gente quer continuar falando porque tem detalhes ali, só falar da monitoração, só falar da parte de escala, da manipulação de dados, então assim, tem muita coisa legal. Tá? E a gente vai, então assim, fiquem ligados aí na nossa comunicação, nas redes sociais sobre os próximos webinários. Eu acho que, sem dúvida, a gente vai tentar trazer mais coisas relacionadas ao Kafka ou a arquitetura distribuída, que acho que tem sido uma realidade em muitos projetos atualmente. Peço desculpas para as perguntas que a gente acabou não conseguindo cobrir aqui. De uma certa forma, a gente vai tentar trabalhar isso offline com vocês, tá? Fiquem tranquilos. Passa o Mas e-mail, aqui né, a gente Diego? tem de... Quem tiver interessado assim na resposta, né, foi importante para a questão da empresa, precisa de ajuda, cara, passa um e-mail para a gente, nossos e-mails estão ali, bruno.tinoco@gft.com e diego.cardoso@gft.com. Pode passar, a gente responde, tá? Não tem problema.
é interessante a gente ter Perfeito. essas dúvidas sanadas, né? A gente quer compartilhar com a comunidade, contribuir conhecimento, né? Compartilhar esse conhecimento e ajudar também nossos clientes, né? Que também precisam de ajuda. Então é nosso interesse. Sem dúvida, sem dúvida. Dia 25 tem o próximo webinar de DevSecOps. A hora que a gente finalizar aqui a sessão, vocês vão ter acesso a um formulário de feedback, é super rápido, não vai gastar um minutinho ali. Que é importante saber a opinião de vocês, entender o que pode ser melhorado, temas que podem vir aí, então assim, comentem ali, tragam ideias para a gente. Acho que a ideia é realmente a gente, em cima do que a gente conhece, a gente compartilhar isso com vocês, ajudar parceiros, ajudar amigos, ajudar clientes. Sem dúvida, estamos aí para ajudar. E, por fim, acho que é isso, Tinoco. Agradeço aí seu tempo, agradeço a todos que puderam ficar aí. Chegamos a passar da marca de 100 aí. Isso foi bem interessante. Tinha um horário Maravilha. mais Obrigado complexo pela aí presença, de pessoal. trabalho. Queremos agradecer, né? Agradeço a todos aí que pararam um tempinho aí para nos ouvir ou até assistir essas caras bonitas aí. Isso aí. Obrigado, pessoal. Ok. Até mais. Obrigado, pessoal.